Mais uma videoaula sobre princípio de Le Chatelier. Novamente vamos explorar aqui o exemplo da síntese da amônia pelo método de Haber. Então, nós vamos ver aqui a alteração da composição da mistura em equilíbrio por efeito da compressão. Quando eu quero dizer compressão, estou me referindo à variação do volume. Então, você tem a equação dos gases perfeitos, ou gases ideais, PV igual a nRT. Você pode reescrevê-la desse jeito, N sobre V, que é igual a concentração, igual a P sobre RT. Então, portanto, quando a pressão parcial de um gás aumenta, a sua concentração aumenta. Bom, então as concentrações dos gases são diretamente proporcionais às suas pressões parciais. Você pode comprimir um gás, por exemplo, reduzindo o volume. Você pode aumentar a pressão aqui dentro também do reator, adicionando um gás inerte, mas o gás inerte não vai alterar as pressões parciais e as concentrações dos reagentes e produtos. Portanto, o efeito do gás inerte é zero aí. Bom, o que nós temos aqui, então, o princípio de Le Chatelier prevê que, vamos ver aqui, geral aqui, um aumento na pressão, reduzindo o volume, trará uma reação líquida na direção em que diminui o número de mols do gás. Então veja só, do lado esquerdo da equação aqui de síntese da amônia, você tem 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, ou seja, um total de 4 mols. Do lado direito, você tem um total de 2 mols. Então, o efeito da pressão aqui provoca um deslocamento do equilíbrio no sentido direto, para a direita, se você for ler direitinho essa frase aqui. Uma diminuição na pressão, o volume da reação se desloca no sentido da formação de mais mols em fase gasosa. Daqui a pouco eu provo isso quantitativamente. Por enquanto eu vou só mostrar o desenho. Né? Então aqui imagine a mistura em equilíbrio, então o quociente de reação é igual a constante de equilíbrio, nesse ponto aqui. Repare aqui que você tem nesse desenho uma, duas, três moléculas de amônia. Aí você reduz o volume pela metade, ou seja, você duplicou as pressões parciais aqui, duplicou as concentrações. O sistema vai buscar um novo estado de equilíbrio e vai deslocar o equilíbrio no sentido do consumo de gás, no sentido onde você tem menos moléculas gasosas aqui na equação química. E no final você tem agora uma, duas, três, quatro, cinco moléculas de amônia. Então vamos pensar aqui, por exemplo, você tem o do exemplo anterior, o pressão parcial da amônia igual a 1,98. Você eleva ao quadrado aqui, pressão parcial do nitrogênio 0,5, pressão parcial do hidrogênio 3. Então isso aqui dá 0,29, que é igual a constante de equilíbrio, reação em equilíbrio. Digamos que eu duplique o volume. Então, ao duplicarmos, ou melhor, reduzirmos pela metade o volume, então vamos colocar isso aqui, ao reduzir pela metade o volume, duplicamos, ou dobramos, né? Dobramos, talvez seja melhor, né? As pressões parciais. Então, nesse aspecto, o que vai ficar? Bom, 3,96 ao quadrado sobre 1, que multiplica por 6 ao cubo, e isso aqui vai dar 0,0726, e isso é menor que o Kc. Então a reação avança no sentido direto. Com certeza aqui o ΔG da reação nessas condições aqui é menor que zero. A reação direta é espontânea, a reação avança no sentido direto. Então, se você comprime o sistema diminuindo o volume, você está alterando as concentrações, você está aumentando as concentrações. E a tendência é que o equilíbrio seja deslocado no sentido em que você tenha
menos mols em fase gasosa. Então, por exemplo, se você tiver esse caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, CO mais H2O, digamos que isso possa dar CO2 mais H2. Nesse caso aqui, você tem o mesmo número de moléculas do lado esquerdo e do lado direito. Então, a compressão não altera o equilíbrio dessa reação. Por outro lado, se você tiver essa reação assim, N2O4 dando 2NO2. Comprimindo esse sistema, o equilíbrio desloca para a esquerda. Esse aqui não desloca e esse aqui desloca para a direita. Então, aumentando a pressão, ou comprimindo o sistema, aumentando as pressões parciais de reagentes e produtos, o equilíbrio se desloca no sentido de onde você tem menos moléculas em fase gasosa. Vamos fazer 2 exercícios rápidos aqui, antes que aí a próxima aula eu faço um exercício quantitativo mais impactante. Então, considere o equilíbrio aqui entre a reação entre CO, monóxido de carbono e água, a reação que eu apresentei em cima, usando o princípio de Le Chatelier, o que vai acontecer com a concentração de hidrogênio quando adicionarmos monóxido de carbono. Adicionou reagente, equilíbrio desloca para a direita, concentração aumenta. Adicionarmos CO2, o equilíbrio desloca para a esquerda, concentração diminui. Remover água, e veja que é água gasosa, concentração diminui, porque o equilíbrio desloca para a esquerda. Removendo CO2, o equilíbrio desloca para a direita, então aumenta a concentração de H2. Então essas flechinhas aqui eu estou querendo indicar o que acontece com as concentrações de H2. Aplicando o princípio de Le Chatelier para mudanças de pressão e temperatura, e volume, desculpe. Aqui está perguntando, digamos assim, o efeito da pressão sobre as seguintes reações. Então, se você comprimir o sistema, ou seja, reduzir pela metade o volume, essa reação vai avançar no sentido inverso, porque no sentido inverso você tem menos moléculas gasosas. Essa aqui no sentido direto, porque no sentido direto você não tem molécula gasosa nenhuma. Essa aqui, deixa eu ver, 4 gasosos aqui, 4, essa aqui não altera em nada. Então depois você pode ler aqui a resposta, né? Eu tentei ser breve aqui porque o nosso tempo está acabando. Então, na próxima aula temos exemplos quantitativos.